O mundo vive uma paranoia por causa do avanço da IA. Há uma corrida das superpotências no seu desenvolvimento, incluindo trilhões de dólares de financiamento governamental, além do financiamento das próprias companhias de tecnologia. É um movimento comparável à construção da bomba atômica, porque todos parecem admitir que sim, a IA pode nos destruir, mas quem desenvolver a IA primeiro irá controlar o mundo, ou ser o responsável por destruí-lo. Tudo bem, e o que isso tem a ver com storytelling? Bom, eu sou o T.S. Marques e é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Vamos desconstruir o medo da IA através das lentes do storytelling, dos arquétipos e das metanarrativas. Fica comigo que você vai entender tudo que eu estou falando. A base de tudo aqui é a trama de Superando o Monstro, tal qual descrita lá por Christopher Booker, que é a trama essencial da humanidade, a primeira trama da humanidade, que é a história que conta de como o homem domou a natureza. Então, nós temos sempre um monstro que é como um animal superpoderoso, muito forte, né? Mas esse monstro, geralmente, ele é apresentado como lento e burro, e o homem ele vence o monstro não pela força, porque ele é inferior, mas através da perspicácia da sua inteligência. Ou só com isso, ou utilizando de armas, de apetrechos, na verdade, da tecnologia, que nada mais é do que essa inteligência, essa perspicácia concentrada e aplicada, né? Nós temos exemplos aí do Minotauro, inúmeros exemplos, e até mesmo as histórias do James Bond, elas são modernas, elas entram nessa categoria, né? Você vê que os vilões do James Bond eles são sempre meio animalescos, eles são sempre meio monstruosos, sempre tem uma deformidade, porque eles são baseados nessa trama universal, né? Agora, essa história da IA, a narrativa da IA, ela inverte de forma brutal essa trama essencial, porque se a humanidade ela vence o monstro, ela doma a natureza através da inteligência, como é que ela vai domar um monstro que é mais inteligente que a própria humanidade, né? Esse é o dilema que essa narrativa ela tem que solucionar. Como é que o homem pode vencer, né, o herói pode vencer, se a própria arma que ele utiliza, que é a inteligência, se volta contra ele e é superior à inteligência dele? Bom, se a gente for analisar, existem 4 soluções possíveis. A gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma delas. A primeira solução é joga a toalha, né? As máquinas ganham, não tem como ganhar de alguém mais inteligente, né? E esse tipo de solução, ele geralmente ele se apresenta como um conto de alerta, que os americanos chamam de cautionary tale, né? Serve de alerta para como as nossas escolhas podem trazer um final trágico para a humanidade, né? Nós temos o exemplo aí do Ex Machina, que é um filme que mostra isso. A segunda solução é o isolamento, como se os homens e as máquinas elas se separassem, se isolassem para que eles possam coexistir. Aqui nós temos a solução do Karate Kid, né? A solução Sr. Miyagi, quando ele diz que a melhor forma de vencer o combate é evitar o combate, né? A melhor forma de ganhar o combate é que não haja combate, né? E é de se esperar que uma inteligência tão superior chegue a essa conclusão rapidamente, né? Se você parar para pensar, a humanidade ela é superior a todas as outras formas de vida no planeta Terra e ela provavelmente tem o poder de extinguir qualquer uma dessas vidas e nem por isso ele faz, ele simplesmente arruma uma forma de coexistir com a maioria desses seres, não é mesmo? A terceira solução é o inverso da segunda. Em vez de se isolar para coexistir, os homens e as máquinas se fundem, né? E esse tipo de história, ele na verdade, ele não está muito preocupado com resolver esse dilema proposto lá no começo do vídeo. Esse tipo de história, na verdade, ele está preocupado em fazer uma exploração do que nos faz humanos, o que cria a consciência, né? Então,
pode uma máquina ter alma? Pode uma máquina ser humana? O que faz a gente ser humano? O que faz a gente ser máquina? Né? Essa ambiguidade que está sendo explorada nesse tipo de narrativa aparece muito em Blade Runner, dos Replicantes, né? Esse é exatamente o ponto do filme. A quarta e última opção é onde finalmente os humanos ganham, né? E para mim essa é a única solução aceitável para o dilema, né? É a única forma de narrativa que realmente se propõe a resolver o dilema proposto lá do começo do vídeo. Isaac Asimov, ele solucionava o dilema da seguinte forma: ele propunha contradições lógicas, né? Como uma forma de você fazer com que a máquina fosse induzida ao erro. É mais ou menos como você propôs. Ah, você é tão inteligente, então eu vou te dar um problema aqui insolúvel e vou assistir você ruir tentando resolver isso, né? E o sutil aqui é que os humanos eles estão ganhando das máquinas porque as máquinas são simplesmente racionais, né? E o que é proposto aqui é que a ambiguidade humana ela é superior, ele ganha nessa habilidade de navegar as contradições, né? Mas notem que é uma solução meio roubada, porque, na verdade, você pensar bem, é uma solução linda, mas ainda assim, o humano ele ainda foi mais inteligente que a máquina, né? Então, continua sendo a solução lá de Superando o Monstro, né? Os humanos venceram as máquinas porque foram mais inteligentes que as máquinas, mesmo as máquinas sendo mais inteligentes do que eles, né? Se isso é possível, né? Na verdade, é como se navegar pelas ambiguidades fosse uma forma de inteligência que a máquina extremamente racional não possui. Mas a melhor solução, na minha opinião, foi apresentada por James Cameron no Exterminador do Futuro 2. É uma solução brilhante, porque nesse filme, uma das máquinas ela é reprogramada para ajudar os humanos. E o que acontece é que a máquina, ao conviver com os humanos, ela aprende e incorpora qualidades humanas, como o amor e o sacrifício, né? E o final do filme mostra um martírio da máquina, né? Então, é uma solução poética, porque ela sugere que a qualidade maior do ser humano não é a inteligência, que nós vamos vencer os nossos desafios não porque nós seremos mais inteligentes sempre, mas pela nossa capacidade de amar e de se entregar ao próximo. Eu acho isso muito bonito. A função das narrativas de IA, ela não é sobre como nós vamos superar o problema real que está virando a IA, onde a ficção científica está se tornando realidade. Não é bem por aí. A função da narrativa de IA é tentar nos ajudar a entender sobre o que é ser humano. E algumas delas lidam literalmente com isso, como a de Blade Runner, né? Como o Eu, Robô. Eles lidam com essa coisa, o que faz nos tornar conscientes, o que nos faz e o que é ser um ser humano. E o que a gente pode enxergar nas máquinas que reflete a nossa própria sombra, né? Quais são as características ruins que estão dentro da gente, que nós estamos tentando lutar contra e que na narrativa ela é posta como um problema da máquina, né? Então, essa solução do Exterminador do Futuro, ela serve não só para a máquina, ela serve para nós também, né? Que nós nos tornemos mais humanos, que nós nos tornemos mais amorosos, que nós aceitemos o sacrifício como solução para a nossa vida diária, né? Eu acho que essa é a solução não só para as máquinas, mas para a humanidade também. E a gente vai chegando no final do vídeo, né? Depois dessa mensagem linda. Espero que você ajude o próximo aqui dando like. E se você quiser receber mais conteúdos, se inscreve no canal e fala para os amigos, compartilha, beleza?